em termos da construção do pensamento. O direito ele é muito técnico, ele vai externar a posição de uma sociedade em um dado momento, de um dado local. Como diz o Cláudio, pode ser extremamente dogmático. Não, depende da interpretação. Mas a vantagem de estarmos em disciplinas que são próximas ao direito, o direito serve como instrumento, ele nos possibilita a termos um outro olhar. Então, a apresentação do professor Glodis Bloom, quando ele vai aproximar o direito internacional com a geografia, vocês vão ver que ela é cirúrgica e, ao mesmo tempo, nos dá um outro olhar para uma realidade aqui na América do Sul muito relevante. Nós esquecemos que falamos assim, somos ibero-americanos, tá bom, mas o que nós estamos falando exatamente? Uma herança comum em termos. A geografia, ela cria algumas peculiaridades que a norma jurídica vai se encarregar de traduzir. Mas, de repente, nós não temos esse olhar, porque nós só estamos olhando a norma jurídica, e a gente esquece da questão da geografia. Então, tanto a geografia quanto a história, eles têm um papel extraordinário na formação da própria norma jurídica. Então, é como se fosse algo metajurídico. É como se fosse algo metajurídico. E nós temos, então, o privilégio e o prazer de estarmos aqui com o professor Gustavo Bloom, que vai trabalhar, nos expor alguns aspectos aí que são extremamente provocativos. Pessoal, sejam todos bem-vindos. Professor Gustavo, é sempre um prazer te rever e a palavra é sua. Professor Luiz Alexandre, professor Frederico, professor Eduardo, professora Cristiane, professor Jailson, demais colegas, né, ex-alunos como o Tiago, atuais colegas como a Marina. Eu estou até um pouco emocionado, prof, de estar falando aqui, porque são aí, contando mais de 10 anos que eu pela primeira vez tive aula com o professor Luiz Alexandre, ainda na graduação em Relações Internacionais, e as provocações, algumas provocações, inclusive de vestimenta, ainda permanecem comigo, desde que eu apresentei o seminário sem fazer a barba uma vez. Então, são várias questões, né? A gente tem aí, a gente carrega, né, claro, várias questões e fica muito emocionado de poder estar aqui compartilhando, né, colaborando, construindo e mantendo as redes, né? Acho que esse é o mais legal, né? Pensar na ciência como uma tábua redonda, como propõe o professor Luiz Alexandre, é justamente pensar que nós temos uma função social relevantíssima de pensar, de provocar, de discutir, debater, e de certa forma, acho que no momento em que a gente tem que lembrar disso, né? A gente tem que lembrar da função da ciência em prol de defendê-la de ataques que está sofrendo por diversas áreas, de considerar a rigidez e o rigor do pensamento científico, mas também o debate, a ociosidade, e, claro, também a criatividade, para que a gente possa, de uma forma ou de outra, escapar de algumas armadilhas de áreas coincidentemente extremamente conservadoras, né? Quando eu falo áreas conservadoras, não estou falando conservadorismo no sentido político, nem essa aberração que se chama conservadorismo brasileiro, que, enfim, aí a gente deixa para outro momento para debater. Mas eu estou falando mesmo em termos de conservação de métodos, técnicas, formas de raciocínio, como são o direito, as relações internacionais e também a geografia. Se a gente for pegar um pouco da lógica da sociologia da ciência,
essas talvez sejam três campos do conhecimento, no caso de relações internacionais, mas a geografia e as ciências jurídicas, de uma forma ou de outra, elas se encontram um pouco nesse campo, assim como as relações internacionais, de conservação, né, de reação mais do que de proposição, como, por exemplo, a física quântica, como, por exemplo, as ciências sociais, a filosofia ou a história, que são muito mais propositivos e provocativos do que as nossas ciências, as nossas áreas, que são mais reativas, né? E por que que isso não deve ser um problema para nós? Porque, na verdade, isso é o que me empolga, na verdade, isso é o que mais me deixa animado, justamente para que a gente possa capinar, como dizem lá na cidade do meu pai, novos caminhos, fazer novas picadas aí, justamente nas áreas de conversa, nas áreas de diálogo, nas áreas de interconexão, intersecção, e aproveitar que elas são assim tão conservadoras, isso significa que há muito campo aí pela frente nessas interconexões e essas interrelações. Então, eu fico muito feliz de estar aqui, né? Peço licença, na verdade, né? Eu tenho que pedir licença para qualquer lugar que eu vá, né? Porque, na verdade, quando eu estou na geografia, eu tenho que pedir licença, porque eu sou formado em relações internacionais, ainda que o mestrado e agora o doutorado sejam na geografia. Mas também, quando eu estou nas RIs, eu tenho que pedir licença, porque meu mestrado, meu doutorado é na geografia, não nas relações internacionais. Então, peço licença aqui, estou me metendo para falar com vocês do direito, né? Tô querendo aqui trazer mais dúvidas do que respostas, talvez, para pensar esses temas a partir de um certo escopo da nossa região. Então, eu trouxe aqui alguns materiais, algumas discussões. Eu vou tentar também não ser muito alongado para que a gente possa ter um bom debate, uma boa discussão aqui hoje, de forma que a gente possa, de uma forma ou de outra, perceber. Na verdade, né, eu acho que o que é mais legal, o que mais me empolga no meio geográfico de pensar, na forma, né, no princípio geográfico de pensamento, é justamente o mapeamento, né? Porque o mapeamento, ele não é a cartografia, né? Eu tenho aqui um mapinha da África, acho que aqui em cima, aqui. O prof tem um mapa atrás. A cartografia, ela é um instrumento político, né? Então, o que isso significa dizer? Quando a Argentina ou a China, né, lançam novos mapas, novas cartografias, elas estão representando um ponto de inflexão, um mapa que é um resultado de um processo de formação de um conhecimento, de formação de um discurso a respeito do território mundial e do território que está sob soberania de um país, e que marca um ponto de partida a partir do qual haverá novas relações com esse espaço. Então, por isso que é um ponto de inflexão, porque está no meio de um processo, né? E acho que esses são pontos interessantes. Eu quero apontar aqui, talvez, arriscar apontar algumas questões interessantes, né, para a gente pensar justamente essas áreas de interconexão, essas áreas de relação, digamos assim, entre o direito e a geografia, por intermédio da segurança, né? Eu vou compartilhar aqui a minha tela, e é sempre um momento de tensão, né? Sempre aquele momento em que tudo pode dar errado. Aí, espero que vocês estejam vendo, né? Então, queria agradecer nominalmente, né, a coordenação de aperfeiçoamento, né, do pessoal do ensino superior, a CAPES, que agora né, no começo do mês, na verdade, eu recebi a informação de que eu começaria a ser bolsista do programa de pós-graduação em Geografia, onde eu sou estudante de doutorado, trago aí algumas reflexões feitas no escopo do grupo de pesquisa, como eu estava falando mais cedo, né, orientado pela professora Claudete, o grupo de pesquisa Geografia das Relações Internacionais, Estado, Território, Integração e Economia na América Latina e no Caribe, né? Ficou muito grande o tema, não coloquei ali inteiro, porque senão não ia caber, mas a gente tem essa preocupação de tentar fazer uma geografia das relações internacionais a partir da experiência latino-americana e caribenha, o que também traz alguns desafios interessantes para a gente pensar. Então, novamente agradecendo, né, a oportunidade, eu queria trazer aí algumas possibilidades de diálogo para a gente pensar a respeito desses três temas, né? Eu quero trazer algumas questões interessantes de forma em que eu possa provocar o debate para a gente pensar em conjunto depois, né? Eu tenho esse princípio, né? Um dos meus lemas é: eu não vou sofrer sozinho.
Então, se eu estou aqui, se eu estou sofrendo e trazendo aqui, eu vou trazer para vocês sofrerem comigo e a gente pensar junto. Né? Eu poderia ter colocado aqui direito internacional, geografia e América do Sul, mas eu quero pegar um outro caminho, talvez. Eu quero ir pelo caminho da segurança, da defesa na América do Sul. E o que esses fenômenos, de uma forma ou de outra, nos apresentam sobre a relação entre direito internacional e geografia? Porque eu acho que, de uma forma ou de outra, tratar desses temas, tratar da questão militar na América do Sul, da questão da soberania sobre o território, das ameaças existenciais à população, ao governo, ao Estado, enfim, são questões que nos suscitam dúvidas e nos suscitam perguntas a respeito mesmo da condição da América do Sul. Porque, geralmente, se a gente fizesse o contrário, se a gente trouxesse, por exemplo, em primeiro lugar, o que é a América do Sul, depois a gente debatesse o que é o direito internacional e, por fim, a gente debatesse o que é a geografia, provavelmente o caminho seria muito simples e seria muito fácil, porque a gente está tratando de uma maneira, como eu esqueci o nome do participante aí que colocou, de uma maneira dogmática, né? O direito internacional é isso, a geografia é isso, a América do Sul é isso. Vamos tentar juntar. E essa não é bem a nossa preocupação. Eu quero entender o que os casos extremos em que a jurisdição, a soberania, o uso da força, a aplicação da exceção, acabam de uma forma ou de outra denunciando, ou para usar a palavra que eu usei agora, né, mapeando e revelando a situação da América do Sul. Então, por isso que eu quero deixar ela por último, para a gente pensar daí a relação entre direito internacional e geografia aí por último. Bom, vamos começar então com o termo de segurança, né? Que é um termo muito difícil, porque a gente, assim como geopolítica, mesmo dentro da área onde se debate esse tema, não há um consenso, né? A gente não tem um consenso, por exemplo, sobre o que seja geopolítica. A gente não tem um consenso, mesmo dentro da geografia, por exemplo, sobre o que seja geografia, qual o limite da geografia política e da geopolítica, por exemplo. A gente não tem uma coerência na análise, também porque esse é um tipo de tópico, um tipo de tema que envolve jornalistas, que envolve juristas, né? Na nossa faculdade, por exemplo, onde eu me formei, onde o professor até hoje dá aula no curso de Relações Internacionais, durante muito tempo, a pessoa responsável por dar aula de geopolítica ou de geografia política foi uma pessoa formada em ciência política ou em direito, né? O que isso significa? Isso não dá nenhum menosprezo, nenhum demérito para o esforço dessas pessoas. Só que ela acaba trazendo uma perspectiva da ciência política, uma perspectiva do direito sobre alguns elementos geográficos que são selecionados, sim, de uma forma meio arbitrária. Então, a construção disso é um processo longo, é um processo demorado e, sobretudo, coletivo, com as nossas preocupações. A primeira pessoa que assegurou, digamos assim, uma certa aproximação conceitual com a noção de segurança nacional foi o Arnold Wolfers, nos Estados Unidos, em 1952. E aí, assim como, né, o contexto geográfico de quem escreve é importante, também o contexto histórico é muito relevante, o momento no tempo em que surge esse conceito, a própria confusão entre segurança internacional, defesa e geopolítica deriva do fato de que o Wolfers, por exemplo, ele está refletindo não mais sobre a geopolítica clássica, não mais sobre a guerra do Clausewitz, não mais sobre a forma como ocorriam os conflitos militares até o século XVIII, acho que são as grandes marcas, né? A gente tem aí Guerra dos 30 Anos até o século XVIII, aí o século XIX pós-napoleônico com o Clausewitz, a Guerra Moderna Industrial, indo até a Segunda Guerra Mundial, e depois da invenção da bomba atômica, nós temos uma revisão de todos esses fenômenos, inclusive por causa da proscrição causada por esse documento aqui, que eu sempre tenho do meu ladinho, que é o meu xodó, que é a Carta das Nações Unidas, que proíbe expressamente a utilização da força militar como instrumento válido de política externa. Então, a proibição da força por parte do direito internacional tem um papel revolucionário na forma como se pensa a geopolítica, como se pensa a segurança e a defesa no sistema internacional, justamente pela proscrição do uso da força
de forma ofensiva, né? Segundo a Carta da ONU, um país só pode agir se for de forma defensiva, né? E o país que está atacando o outro país acaba, de uma forma ou de outra, estando proscrito de todos os seus direitos no sistema internacional, justamente por ter violado uma norma internacional. Isso faz com que não se possa mais pensar a partir desse pressuposto da guerra é a política por outros meios ou a política é a guerra por outros meios. Justamente porque no âmbito externo a gente já não tem mais a possibilidade de utilização da força como maneira legítima de fazer relações de poder. Ao mesmo tempo, com a consolidação dos regimes democráticos, seja de viés comunista, seja de viés capitalista liberal, ou depois, né, do fim dos regimes autoritários no bloco soviético, no bloco capitalista, como aqui no Brasil, e a consolidação da democracia, pelo menos como forma de representatividade formal, a gente já não tem mais também a possibilidade de circunscrever a exceção internamente de uma maneira tão fácil como era feita. Né? O Tiago Viesba, por exemplo, professor que é uma cria sua também, que está aqui nos assistindo, está desenvolvendo agora uma pesquisa com a professora Márcia da Silva, em Guarapuava, na Unicentro, na geografia, pesquisando, por exemplo, as ações da ditadura brasileira, em termos de segurança a partir da infraestrutura produtiva. Tiago, me corrija se eu estiver errado aí, você me avisa. Ele também agora vai ser um grande nome dessa área, que vai pensar justamente essa exceção e a necessidade de integrar o território com uma preocupação de segurança, para a manutenção do Estado. Né? Então, há aqui algumas questões interessantes para a gente pensar, de uma forma ou de outra, em como reunir essas questões. O Wolfers, portanto, nesse momento, ele fala o seguinte: a segurança ela aponta para um certo grau de proteção dos valores adquiridos anteriormente. Uma nação está segura à medida em que não está em perigo de ter que sacrificar valores essenciais, se deseja evitar a guerra e que é capaz, se for desafiada, a manter esses valores por meio de uma vitória nessa guerra. O que essa definição implica é que a segurança aumenta ou diminui com a capacidade de uma nação de impedir um ataque ou derrotá-lo. É isso que geralmente se apresenta no uso comum do termo. O próprio Wolfers, em 1952, porém, usou essa argumentação para falar o quê? A segurança, portanto, é um símbolo ambíguo. Ela é um símbolo confuso. Ela não tem determinação. Justamente porque eu não tenho como medir de uma mesma forma, ao contrário da economia, por exemplo, ou das tropas de um país. Eu não posso dizer, por exemplo, que a Coreia do Norte, antes da obtenção dos mísseis de longa distância, fosse um grande ator militar no mundo, em que pese fosse político de forma bem relevante, né, por causa da relação entre China, Coreia do Sul, Japão e Estados Unidos, mas simplesmente porque tinha o terceiro maior exército do mundo. A Coreia do Norte ela não representava essa ameaça, porque era um exército famélico, um exército de pessoas que se aliavam ao exército norte-coreano para não passar fome, para obter benefícios e liberdades que uma pessoa que não está ligada ao exército não teria naquele regime. Então, vejam, há uma dificuldade muito grande de abordar essa questão da segurança, e o próprio Wolfers vai falar, bom, ó, é diferente da gente falar do PIB de um país, né, da riqueza de um país que pode ser metrificado, que pode ser contabilizado de uma forma ou de outra, e também, ali está bem branquinho, bem clarinho, mas essa parte ali está escrito poder militar, né? O que ele vai chamar de poder, basicamente, é a capacidade de coerção de um Estado. Então, por isso é um poder militar, não poder no sentido amplo, como a gente usa geralmente, né? Porque eu sei quantos navios há numa fragata armada de um país. Eu sei quantos tanques, eu sei quantos soldados, por exemplo. Essas informações são possíveis de obter. Agora, eu não tenho como determinar se um país está ou não está seguro. Isso é que muitos autores chamam de paradoxo da segurança. Um país pode fazer de tudo para ser seguro, ele ainda assim não terá 100% de garantia de que ele vai obter essa segurança de uma forma ou de outra, né? E por isso que a segurança é um conceito politicamente tão ativo e tão importante, porque ela pode justificar, de uma forma ou de outra, investimentos que de outra maneira não seriam investimentos considerados como investimentos
válidos. Ou ela justifica que determinadas classes ou castas, como estão sendo construídas aqui no Brasil, castas militares, né, justifiquem a sua própria existência por si própria, sem necessariamente ter que dar uma resposta ou algum tipo de ação para o desenvolvimento nacional, para a atuação. Há que se investir em segurança porque precisa ter segurança. E isso é mobilizado politicamente, discursivamente, de uma forma muito poderosa, como nós estamos observando aqui no Brasil hoje. Né? Vou dar aqui alguns exemplos, né, recentes. Se a gente for parar para pensar economicamente, a gente pode medir a variação do PIB, né, dos países diante da pandemia. E esse foi um dos motivos que a gente ficou meio sem chão, né? Durante a pandemia, não só por causa disso, mas porque vários países extremamente desenvolvidos, na nossa perspectiva, tiveram quedas absurdas justamente na sua economia, justamente por quê? Porque a sua economia hoje é pouco real. Uma economia de serviços, é uma economia virtual, dependem muito do turismo, como é o caso do Reino Unido e da Espanha. Então, ou de turismo, tanto turismo de viagem, né, de lazer, mas também turismo de negócios, por exemplo. Né? Então, a gente tem aí uma variação importante no PIB desses países que pode ser medido, né, diante de uma pandemia como essa. Esse gráfico é do mês passado, né, e que demonstra justamente a variação do PIB dos países, de alguns países selecionados, né, com base nos dados do Banco Mundial dos bancos centrais. A gente consegue, portanto, fazer uma qualificação, digamos assim, né, uma hierarquia entre os países em cenários econômicos. Da mesma forma, como eu falei, esse mapa está bem ruim aqui, não sei se vocês estão conseguindo ver em cinza, né? Mas, na verdade, às vezes o vazio é o mais importante do que o que está preenchido, né? Porque, na verdade, são os países que detinham em 2009, segundo o Instituto de Estocolmo para a Pesquisa sobre a Paz, armas nucleares, né? Então, a gente observa isso num momento em que o Reino Unido acaba de lançar uma nova política de defesa e segurança, afirmando que vai aumentar a sua capacidade bélica nuclear, né? Então, quais as consequências disso? Isso a gente consegue medir, porque são, né, orçamentos, são dados que a gente consegue, de uma forma ou de outra, verificar. Agora, quando a gente pega um caso que envolve segurança, mas não envolve área militar, como ficamos? Né? O caso da Covid é um exemplo muito interessante nesse sentido. Trata-se de uma questão de segurança, mas uma segurança que não pode ser resolvida pela força. Eu não posso matar o vírus, né? Não tem formas de matar o vírus. O que eu tenho que. Isso representa que a ideia de segurança ela vai sempre ser renovada. Aqui eu trouxe um gráfico que eu acho muito importante, às vezes a gente não vê esse gráfico, né? Que é o gráfico de mortes acumuladas desde o princípio da pandemia. Né? A gente está acostumado a ver aquela média móvel no Jornal Nacional, né? Mas na verdade aquela média móvel é uma fotografia do nosso momento atual, né? Mas a gente observa aí, de uma forma ou de outra, algumas curvas bem interessantes, né? E escolhas feitas pelos países que aumentaram, de uma forma ou de outra, a sua capacidade de disseminação do vírus, né? E que nos põe a questionar a própria concepção de países desenvolvidos, o desenvolvimento sendo medido por valor de riqueza, né? Então, acho que esse é um ponto importante, já que Europa e América do Norte aparecem aí como as regiões. Embaralha um pouco a nossa mente, né? Porque a gente está acostumado também a trabalhar com listas de países, né? Os Estados Unidos, o Brasil, a China, enfim, isso embaralha um pouco, mas por isso que eu gosto, que levanta questões, né? E aqui, em termos de países, né? As curvas de mortes acumuladas desde o começo da pandemia, apontando especificamente para os 10 países com maior população do mundo. Então, eu peguei lá quais eram os 10 países com mais população no mundo e coloquei aqui nesse gráfico do Our World in Data. Eles têm uma database bem interessante sobre dados de Covid, para a gente pensar, justamente, olhar para isso e perceber que, por exemplo, não necessariamente a densidade demográfica está relacionada ao espalhamento do vírus. Porque a gente tem mais mortes acumuladas numa tendência de crescimento absoluto no Brasil do que na Índia, por exemplo.
né, que tem uma densidade demográfica, ou seja, pessoas por metro quadrado muito maior do que o nosso. Não estou querendo comparar com a China, que também tem uma outra situação, mas é o país mais populoso. Mas quando a gente pega, por exemplo, Bangladesh, que é um país de 3 milhões é o Uruguai, perdão. É um país com muitos milhões de habitantes, numa densidade enorme. Acho que, se não me engano, Bangladesh é o 170, país com maior densidade 170, demográfica. 175 milhões. Isso, Isso. exatamente. E em uma Isso. área de 148 mil quilômetros quadrados, menor do que o estado do Paraná. Então, é toda essa galera numa região menor do que o estado do Paraná, sobretudo numa área em áreas urbanizadas, ou seja, vocês se lembram de um tempo atrás, aquele caso de prédios que caíam e acabavam matando muita gente lá em Bangladesh, que demonstra que a verticalidade, ela está diretamente relacionada, né? A verticalidade das cidades está diretamente relacionada a essa densidade demográfica. Então, faz a gente questionar, né? E acho que isso que é o mais interessante do pensamento geográfico, porque em um lugar acontece de uma forma, em outro lugar acontece de outra forma, né? Então, como que é a segurança entendida de uma maneira ou de outra num lugar do mundo e outro? Por isso que o Wolfers vai falar, por exemplo, que a segurança, portanto, é um valor do qual uma nação pode ter mais ou menos. E aqui, essa ideia de valor aqui no Brasil e em português está muito atrelada a um materialismo. Mas em inglês, no original, o Wolfers fala em value, não no sentido de valor monetário, ou valor quantitativo, e sim enquanto um valor, um símbolo, né, uma crença, uma confiança determinada. Então, uma nação vai ter mais ou menos segurança à medida que ela pense que ela tem mais ou menos segurança. E esse é um aspecto que inclui aí também uma das linhas de pensamento do NEAD, que é a relação entre psicanálise, psicologia das massas, direito e Estado. Né? Então, a gente tem que entender também essa discursividade, a formação das subjetividades e a relevância disso. Tem muita gente que está aceitando a situação da Covid por causa de um projeto de construção da ideia de que nós estamos, de fato, num período apocalíptico do mundo. Então, é mais um sinal do fim dos tempos. Então, a pessoa ela vai aceitar aquilo de uma forma ou de outra. Né? Não estou julgando aqui, né, a questão do valor moral de uma religião ou outra, mas eu quero apontar que essa construção de uma subjetividade pautada na decadência do mundo, no fim dos tempos, no apocalipse, na queda moral, etc., faz com que as pessoas aceitem o vírus como o Delumeau, Jean Delumeau, apontava na época da Idade Média, né? Ele tem um livro muito legal chamado História do Medo no Ocidente, em que ele apontava, né, por que São Sebastião é o patrono das doenças, né? Porque a doença, ela era vista na Idade Média como uma flecha que no campo de batalha atinge uma pessoa e outra não. Então, eu vou usar São Sebastião como patrono das doenças para que ele desvie as flechas que vêm no meu caminho. É um pensamento mágico que está sendo utilizado hoje também com relação tanto a medicamentos não comprovados quanto a rituais ou descrença em máscara e comportamento coletivo. A segurança tem muito em comum, portanto, nesse sentido, com o poder militar e a riqueza, outros dois valores de grande importância nos assuntos internacionais, diz lá o Wolfers. Mas, enquanto a riqueza mede a quantidade de possessões materiais de uma nação e o poder militar, né, sua capacidade de controlar a ação de outrem, a segurança, num sentido objetivo, mede a ausência de ameaça a valores adquiridos e, num sentido subjetivo, reflete a ausência de medo de que esses valores serão atacados. A segurança, portanto, ela é um sentimento, ela é uma compreensão de mundo. E ela vai estar envolvida, de uma forma ou de outra, nessa autopercepção. E por isso que, citando aqui o professor Antônio Carlos Witt, que trabalha muito epistemologia e conhecimento lá no setor de geociências da Unicamp, né? A segurança, assim como o território, surgem na modernidade. Eles são fundados a partir do pensamento moderno, né? Ali no século XV, século XVI, século XVII. Por quê? Porque ela demanda, por exemplo, a Guerra dos 30 Anos, né? O grande exemplo que a gente usa como mito fundador das relações internacionais enquanto prática diplomática, enquanto estabelecimento do direito internacional, né? Por que ela reflete uma quebra tão grande? Porque ela começa como uma guerra de religiões, ela começa enquanto uma oposição entre protestantes e católicos,
lá na Europa, né? Claro, também uma oposição entre papado e império, também uma oposição entre príncipes e Habsburgo, e dinastia Habsburgo, enfim, tem várias questões, mas ela inicia como uma guerra de religiões, mas a partir do momento em que o cardeal Richelieu muda de lado, apoiando protestantes contra os austríacos, ela representa, na verdade, a transposição para a política internacional do pensamento individual moderno do cogito ergo sum do Descartes. Ou seja, por que o Richelieu toma essa ação? Por aquilo que a gente chama de razão de Estado. Um Estado, ele se vê agora como, não como um indivíduo, mas como autoconsciente. Ele se percebe. E ao se perceber, ao perceber a situação da França entre a Áustria, a Espanha e a Holanda Habsburgos, e a possibilidade real dos Habsburgos unificarem a Alemanha, naquele momento do início do século XVII, o Richelieu vai falar: nós estaremos circunscritos ao poderio Habsburgo e a França, a partir desse momento, será uma derivada, digamos assim, do poder dos Habsburgo. E ele fala, então, por isso, nós vamos abandonar... Ele, que era um cardeal da igreja, fala, nós vamos abandonar os católicos porque os Habsburgos são católicos. E vamos apoiar os protestantes, que são os únicos capazes de impedir a unificação da Alemanha naquele momento, afastando as forças imperiais. Isso representa que o Richelieu olha para a França e pensa a França não em termos transcendentais, como era típico no antigo regime, mas sim com termos autoconscientes, mais pautados num certo realismo. Né? Aqui é difícil falar em realismo, porque tem tantos realismos quanto realistas existem. Né? Mas, assim, pautado numa autopercepção, uma autoconsciência típica desse processo da modernidade, do Descartes, do Newton, enfim, que vão formar mais ou menos bases filosóficas que a gente não pensa que influenciaram, mas tiveram uma grande influência em grande parte da teoria política que a gente utiliza, tanto na geopolítica como nas relações internacionais. Tem um trabalho muito legal, ainda em inglês, sobre como que o Hobbes se inspirou na bomba de vácuo desenvolvida pelos físicos ingleses para desenvolver a teoria do Leviatã. Porque é uma coisa, né, fenomenal. Se eu posso criar o vácuo numa bomba a vácuo, eu elimino Deus, né? Porque eu crio o vazio. Se eu elimino Deus ao criar o vazio, o que existe, então? Levanta-se uma questão. Por isso que ele vai levantar a ideia do Deus mortal, do Leviatã. Né? Então, tem várias relações, né, que a gente tem que colocar aí. Eu coloco mais como provocações, né? Vocês que se virem agora para descobrir. Né? Então, a segurança, ela representa de uma maneira bem generalizada, né, bem genérica, a ausência de ameaças reais ou de riscos negativos a capacidades adquiridas dos estados como um todo. Esse é o pressuposto básico dessa ideia de segurança. Né? Um processo autoconsciente, um processo moderno, um processo cartografável, um processo que vai depender também da capacidade do Estado de fazer valer a proteção contra essas ameaças. Não à toa, é com a expansão do Estado absolutista que começa justamente a expansão do direito público, através da obra do Jean Bodin, 6 livros da República, né? E também da cartografia oficial. A profissão de geógrafo começa nessa época. E a influência dos juristas, para além das questões teológicas, como era a marca de Tomás de Aquino, como era a marca de Marcelino de Pádua, enfim, durante a Idade Média, começa com Jean Bodin, começa com o Hugo Grossio, né, a entrar nos assuntos da terra, a julgar não mais pela moral, e sim pelo relacionamento, pelo costume, pelas relações entre os nós da sociedade. Né? Então, acho que são segurança, direito e geografia são aspectos que a gente tem que sempre reunir. Né? Bom, a ideia de segurança, portanto, deve seguir os princípios de definição, por isso a autoconsciência, né? A definição das ameaças, a definição dos riscos, mas, como eu disse, ela também deve ser exequível. E deve seguir, portanto, desde aquilo que vai da definição da política das grandes potências ou da grande estratégia, digamos assim, até a execução dessa política no terreno.
Então, claro, aqui eu estava falando em termos gerais, né, a função do Estado, aquilo que o Estado faz, aquilo que ele constrói, enfim, né? Mas isso deriva em ações práticas hoje em dia, né? Hoje a gente tem que observar isso de uma forma ou de outra também em uma espiral, né? Ou de uma forma ou de outra em diferentes níveis em que isso vai se constituir. Ao contrário de algumas constituições mundiais ou legislações de outros países, aqui a gente já entra na área do direito comparado, o Brasil não tem na sua Constituição e não tem uma legislação específica para falar de segurança internacional. Existe até hoje um entulho da ditadura, que é a lei de 1983 sobre a Lei de Segurança Nacional, que foi uma tentativa de resistência do regime diante da mudança para a democracia em 83, né, para garantir algumas capacidades discricionais de agentes do Estado. Mas, como a gente está vendo a movimentação agora, né, ontem, se não me engano, começou a ser votado lá na Câmara um substitutivo da Lei de Segurança Nacional, mas eu quero comentar um pouquinho depois sobre isso também, a problemática dessa proposta que se apresenta, porque a gente não tem uma lei de segurança, né? A Argentina, por exemplo, ela tem a Constituição. Na Constituição, ela não tem relações com, ou ela não discrimina especificamente a área de defesa do Estado ou a área de segurança, mas de uma forma ou de outra, ela coloca discussões bem interessantes, porque ela tem uma lei de segurança e uma lei de defesa. Então, a Argentina, ela legislou sobre o tema posteriormente à última reforma constitucional de 1996, perdão, né, que revisou a Constituição. A Argentina, ao contrário do Brasil, ela não substitui constituições. Teoricamente, a Argentina tem a mesma Constituição desde a sua fundação lá, né? Só que ela teve reformas constitucionais tão profundas que, na prática, né, são mudanças de Constituição, inclusive nos golpes, né? A Argentina teve muitos mais golpes do que o Brasil teve. Então, a gente enxerga que, no caso do Brasil, a gente tem a Constituição brasileira, né? E a Constituição brasileira, em que pese ela não fale sobre segurança e defesa, ela estabelece que são objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil esses 4 objetivos do artigo 3º, e que também a República Federativa do Brasil vai se reger nas suas relações internacionais por meio desses 10 princípios principais, né? Então, na prática, o que está sendo apontado aqui no artigo 3º e no artigo 4º da Constituição Federal de 88? Na verdade, a construção justamente dessa métrica com relação àquilo que o Brasil entende como segurança. Por isso que o Brasil coloca, por exemplo, no inciso 3º do artigo 3º, que um dos pressupostos básicos, enquanto objetivo fundamental do Estado, é erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Isso é um aspecto constitucional do Estado, né? Da mesma forma, o Brasil repudia o terrorismo e o racismo, como diz ali no inciso 8º do artigo 4º, mas também determina que, em razão da independência nacional, em razão da autodeterminação dos povos, da igualdade entre os estados, da defesa da paz e da não intervenção, o Brasil não deve se imiscuir em assuntos internos de outros países, né? Vejam que esses são alguns aspectos que estão na nossa Constituição. Eles não são novos, eles não estão criados. Só que, ao mesmo tempo, se há essa discussão, né, por exemplo, sobre uma nova lei de segurança nacional, mas a gente já tem as bases para construir, não precisa criar ex nihilo, né? A gente não precisa criar do zero uma nova lei. A gente já tem as bases onde a gente pode construir essa reflexão. Ainda assim, a gente tem, desde 2010, o Plano Nacional de Defesa, a Estratégia Nacional de Defesa, que estabelecem objetivos nacionais de defesa, né? Ou seja, a gente tem a Constituição enquanto enquadramento geral, e aí a gente tem essa Estratégia Nacional de Defesa, o Plano Nacional de Defesa, né, que estabelecem dentro, né, do enquadramento da Constituição quais são os objetivos. E no ano passado nós tivemos uma revisão em 2020, né? Teoricamente esse plano é revisado de 4 em 4 anos, de forma a dar transparência, né, de forma a dar a possibilidade de acompanhamento, e foram selecionados, então, esses 8 objetivos nacionais de defesa, né? Para que o Brasil deve agir, né? E aí é interessante, porque, vejam,
o primeiro objetivo nacional de defesa não é relacionado à população. O primeiro daqueles 3 elementos, né, governo, população, território, o primeiro objetivo nacional de defesa do Brasil é um objetivo governamental e territorial. Garantir a soberania, o patrimônio nacional e a integridade territorial. Em realidade, se a gente for observar, a população, de uma forma ou de outra, aparece apenas no 5º objetivo nacional. Porque é só ali que vai aparecer salvaguardar as pessoas, os bens, os recursos e interesses nacionais situados no exterior. Né? E isso, aquilo que estiver para fora. Então, a gente tem uma política nacional de defesa que não tem população. Típica de um país que constitui uma elite intelectual e uma legislação demofóbica, né? Que não tem povo, que não contém povo. Né? Uma elite formada no direito em Coimbra, no direito em Paris, e que se formaram não como paulistas, como pelotenses, como recifenses, mas sim como brasileiros no exterior pensando o Brasil. Né? Então vejam como essa inter-relação, há muito que se debater, o quanto a importância, né, de pessoas símbolo como José Nicolau dos Santos, professor da Universidade Federal do Paraná, que escreveu sobre geografia jurídica, né, e que na verdade escrevia sobre geografia jurídica para impedir que o Brasil virasse um alvo do globalismo. Ele escrevia geografia jurídica para impedir que a ONU mandasse no Brasil. Então, a gente tem aí uma tradição antiglobalista, soberanista, elitista, enfim, muito antiga, né? Que a gente vai observar no golpe militar de 1889, que a gente vai observar no Rui Barbosa, que a gente vai observar em grandes figuras, no Alberto Torres, que vai inspirar o Mário Travassos, a base do getulismo, né, que está no Lula, mas que está na ditadura militar também de 64, civil-militar de 64 a 85. Enfim, a gente tem um discurso geopolítico que demanda o direito como capacidade integral do Estado também de uma forma muito relevante. Né? E aí a seleção de setores estratégicos. Né? Aqui, enfim, são os objetivos traduzidos em estratégia, ou seja, para atingir os objetivos nacionais, o que deve ser feito, né? E vejam que é interessante, porque nesse documento aparece muito a inspiração prussiana também das forças militares brasileiras. A geopolítica, ela chega aqui com as missões militares prussianas que vêm para a América do Sul venderem equipamentos. O professor Vinícius Modolo Teixeira, da Unimate, de Mato Grosso, fez uma tese recentemente sobre a geopolítica da venda dos armamentos. Porque quando eu vendo um armamento, na verdade, ele não vai só o equipamento, né? Ao contrário de um celular, que eu mando só o celular para exportação, na verdade, um armamento, ele demanda treinamento, ele demanda doutrina, ele demanda troca de experiências, manutenção do equipamento. Então, ele estabelece uma relação de longuíssimo prazo entre os países. E a Prússia vem para cá e traz essa via prussiana de desenvolvimento econômico, tanto que é muito interessante observar também a política interna das Forças Armadas. Né? Agora a gente tem o professor Marcos Fávaro, também no nosso grupo, que estuda pensamento geopolítico argentino, sobretudo voltado para o mar. E ele falava isso, né? A gente tem uma tendência na América do Sul, sobretudo no Cone Sul, em ter uma disputa entre as Forças Armadas, inclusive, não só das Forças Armadas com a sociedade, mas formas diferentes de pensar dentro das próprias forças. Então, a gente tem, por exemplo, exércitos prussianos e marinhas britânicas, né? Marinhas monarquistas, do livre comércio, marinhas colonialistas, etc., e exércitos que vão tentar eliminar grupos políticos internos, exércitos que vão tentar integrar territorialmente um país sob a condução dura e firme de um polo central. Enfim, a gente tem mesmo dentro das forças diferentes formas de pensar o território e, portanto, diferentes formas de exercer a soberania dentro do território, alterando, portanto, né, as regras jurídicas e as normas, né, costumeiras e também as legislações. Enfim.
Por isso que ao falar de segurança, a gente está automaticamente falando de direito. O direito considerado aqui, né, não enquanto ciência técnica, como quis o Hans Kelsen, mas pensado enquanto enquadramento jurídico-político, né? E, na verdade, o que a geografia política, o que a geopolítica, o que as relações internacionais, o que o direito internacional, o direito público como um todo, né, debatem, é o estadismo. Né? Nós somos ciências do Estado. Os alemães chamariam isso de Staatswissenschaft, né? Ou seja, os conhecimentos técnicos produzidos sobre o Estado. Não à toa, as relações internacionais começam na Inglaterra, né? Que tem que se pensar enquanto uma potência que ganha a Primeira Guerra Mundial, mas perde influência no mundo, né? A geografia começa numa Alemanha que tem como desafio unificar territorialmente, linguisticamente, religiosamente e juridicamente o mesmo território que por milênios ficou desagregado, né? E o direito público, né, começa com o Jelinek, né? Enfim, tem né, uma representatividade muito grande com o Jelinek, que vai ser professor do Friedrich Ratzel e do Hans Kelsen, que se conversam. O Hans Kelsen, que vai criar um Estado do nada. Porque a Constituição da Áustria de 1920 é a criação de um Estado do nada. E ele pega esse desafio para ele. Né? Então a gente tem esses discursos circulando, e claro, cada área vai observar a partir da sua perspectiva. Né? Mas na verdade a gente está falando da mesma coisa, a gente está falando de estadismo. Né? O estadismo por meio da educação, por meio da saúde, por meio da produção de alimentos, por meio da energia. Por isso que eu tenho meio que arrepios quando alguém fala, por exemplo, quando criam-se essas novas seguranças ou essas novas geopolíticas. Assim, geopolítica, agora o que importa é a geopolítica da Bitcoin. Agora o que importa é a segurança cibernética. Agora o que... Na verdade, quando a gente faz isso, a gente está minorizando cada vez mais uma reflexão fundamental, que é uma reflexão holística. E isso faz parte de movimentos muito maiores, né? De questões muito mais relevantes, e que, claro, a gente precisa ter uma política para cada tema desses, mas, na verdade, isso não pode estar descolado de uma percepção mais ampla a respeito do mundo. A defesa, portanto, são as ações do Estado necessárias para proteger o Estado, o território ou a população de ameaças explícitas por meio do uso real ou potencial da violência. Aí a gente fala, né, em estratégia ofensiva, uso real da violência, ou estratégia, digamos assim, dissuasória, né? Ou seja, dissuadir o outro de te atacar pela potencialidade do uso da violência. Né? Isso a gente poderia falar aí no sentido estrito da estratégia, como defende o professor Hector Luiz Sampierre, lá da Unesp de Franca, né? Do GEDES, no Grupo de Pesquisa e Estudos em Defesa Sul-Americana, em que ele levanta a necessidade de a gente pensar filosoficamente a estratégia. Porque hoje a gente fala de estratégia para falar de mercado, né? Quando, na verdade, no seu sentido originário, a estratégia falava mais a respeito do uso da força, né? E isso é algo importante para a gente pensar. Bom, tudo isso, né? Agora, diante do nosso desafio, né? Tá tudo certo aí? Tô falando muito rápido, prof? Não. Tá ótimo, professor. Que eu desbando, né? Então, pode me controlar aí no horário também, enfim. Acho que isso é uma coisa... Então, tudo isso diante do quê? Tudo isso diante da América do Sul, né? Tudo isso diante da nossa realidade, da forma como nós vivemos esse momento, da forma como nós vivemos todos esses elementos, né? Vejam que lá, quando a gente falava de segurança, a gente falava de uma coisa, né, mais teórica, filosófica, mais ampla. Quando a gente começa a falar de defesa, isso fica mais real, né? Começa a ficar mais tátil, de uma forma ou de outra, mas a gente ainda assim tem que contrastar com uma realidade que é a realidade da América do Sul, né? Qual que é essa realidade da América do Sul? Se a gente pega, porque eu estou propondo que a gente não comece a debater pelo direito ou pela geografia, porque se a gente começa a fazer esse debate, a gente vai fazer aquela estratégia típica do Estado de trazer para nós que o Brasil sempre deveria ter chego onde chegou, né?
que a história, né, muito bem sucedida do Estado brasileiro de nos convencer de que desde que o Pedro Álvares Cabral chegou aqui, nós teríamos uma base militar em Letícia, na divisa com a Colômbia. Né? Porque, na verdade, quando a gente pega o livro de história, né, e pega lá as capitanias hereditárias que não tinham aquele desenho, que não tinham aquele mapa, né, mas a gente pega aquelas faixas, né, e ao mesmo tempo a gente tem o pontilhadinho das fronteiras brasileiras, meio que para comparar, né, e contrastar, isso tem um efeito muito pernicioso, porque isso nos faz acreditar, por exemplo, que sempre houve um Brasil. Há uma história mal contada da conquista do Grão-Pará. E isso eu deixo para vocês, tá? Porque eu não vou ter tempo de pesquisar. Né? Porque sempre me chama a atenção o fato de que os territórios mais importantes conquistados por monarcas constavam nos títulos dos seus herdeiros. O príncipe de Gales, ou o duque de Rothesay, lá na Escócia, né? O príncipe de Astúrias, ou a princesa de Astúrias, atualmente na Espanha, e aqui no Brasil, o príncipe do Grão-Pará. Né? Então, opa, quer dizer que tem uma história mal contada aí de como que o Brasil conquistou o Grão-Pará. Porque não é à toa. Né? Havia uma monarquia tradicional portuguesa aqui no Brasil. Então, se ele coloca, né, se o imperador coloca o título do seu filho herdeiro de príncipe do Grão-Pará, isso significa que houve uma conquista territorial, desde o Marquês de Pombal. Então, há uma história de colonização, da qual nós estamos fazendo parte agora, nesse momento, de colonização do norte do país. Um esforço de longa duração. Né? E por que eu falo isso? Porque quando a gente fala isso, a nossa cabeça buga. Não, mas pera, o Brasil sempre foi Brasil, a gente é igual, a gente é parecido e tal, não sei o quê. E quando a gente pega a partir da teoria do direito, a gente não enxerga os países da América do Sul como eles são, né? Porque a gente fala, não, então tem essa jurisdição, né? A fronteira é onde acaba a jurisdição do país. A partir da fronteira começa outra jurisdição e eles são entes de direito internacional público, portanto, reconhece-se, né? Mas, na verdade, isso é pensar com a cabeça da capital do país. Bom, a minha jurisdição chega até a fronteira. O que eu tenho que fazer dali para frente, né? Isso não significa que a jurisdição do Estado chegue no seu próprio território. Isso é algo importantíssimo, porque ao pensar que os territórios nacionais são esses territórios justamente já constituídos e não em construção, a gente não consegue perceber de uma forma ou de outra que a América Latina ela foi construída tendo como base não a estabilidade, mas a crise. Né? O que a gente observa como história da América Latina são sucessivas tentativas de fazer como os gregos. A democracia grega, como disse o professor Antônio Carlos Witt ontem, numa palestra que a gente assistiu, surge da crise da tirania, surge da crise da monarquia, surge da crise da ditadura, de uma crise agrária, de invasões bárbaras, enfim. A democracia ela não surge como solução. Assim como aqui no Brasil, nos países latino-americanos, tendencialmente, os planos governamentais, eles não surgem como proposições, mas como formas de superar a crise. Então, pegando mais ou menos a inspiração do professor Francisco Verfort, a tentativa aqui é tentar observar se, de repente, a nossa realidade, ao invés da estabilidade, como foi prometida para as pessoas da minha geração, nós que crescemos, o professor me dava aula quando a gente comemorava que o Brasil tinha conquistado a possibilidade de sediar as Olimpíadas. A gente fez um evento lá na faculdade nessa época sobre isso. Né? Em 2008 eu estava na graduação. Então, assim, a gente tinha na nossa visão a ideia de estabilidade. Quando vem a crise, mais uma crise, a terceira crise que algumas pessoas vivem, a quarta crise que algumas pessoas mais velhas vivem. Então, a gente tem aí, né, de repente, a gente tem que observar não pela estabilidade, sim pela crise. Crise econômica, com a queda com o fim do superciclo das commodities, avanço geoeconômico dos Estados Unidos sobre a América Latina, mas ao mesmo tempo uma crise porque a gente não pode também deixar de negociar com a Europa e com a China. Uma crise política com esgotamento dos planos desenvolvimentistas dos governos de centro-esquerda, ascensão de governos extremistas ou de austeridade de direita, né? Mas que
ambos concordam, de uma forma ou de outra, com a matriz exploratória e reprimarizante da economia, da sociedade dos indivíduos que aqui habitam. Uma crise social, resultado de diversas fraturas sociais, fragmentações, num eterno processo de modernização incompleta, né? A gente está sempre modernizando, né? Está sempre modernizando e tem que remodernizar e faz uma coisa e refaz, e daqui a pouco tem que refazer porque não está moderno o suficiente, etc., somado a uma crise de segurança pública, que torna a América Latina a região que lidera mundialmente o número de mortes por arma de fogo proporcionalmente à população, superando, inclusive, regiões que estão declaradamente em guerra civil ou guerra interestatal. Então, talvez, se a gente observar, né, a crise como matriz e não a estabilidade, fique mais interessante observar esses movimentos políticos que acontecem aqui, né? E como extrato profundo das forças, da atuação das forças de segurança na região, como diz o professor Russo Lopes, a gente pode meio que periodizar, digamos assim, né? A gente teve um período aí de 1808, né, das revoluções de independência até 1930, até a Guerra do Chaco, aproximadamente, né, a década de 30, mas também o governo Vargas, o governo Perón, enfim, né, esse fim do processo de urbanização dos países, consolidando eles como países urbanizados, né, e não mais tão rurais, ou pelo menos metade, que definiu os princípios da atuação política sul-americana em relação ao povoamento de áreas isoladas, mas que mantinha sempre o perigo inconsciente de perda territorial ou fragmentação, né? Ou seja, esse primeiro período aí de independências e consolidação das fronteiras, de uma forma ou de outra, sempre teve ali no fundinho a ideia de que não, a gente pode ser o grande caso caso fatídico, né? Na Europa, inclusive o Michel Foucault fala isso no livro dele Segurança, Território e População, o grande exemplo do que não fazer era a Espanha, né? A Espanha, depois do fim, né, depois da crise Habsburgo, né, já a partir do fim do século XVII, né, a Espanha já não é mais uma superpotência. Ela foi o país mais rico na história, teve acesso a prata, ouro, ao comércio com a Índia, com a China, foi assim, dominou Portugal e, portanto, teve acesso às colônias portuguesas também, enfim, por meio da União Ibérica, e mesmo assim, ela se tornou um país pobre, que já no século XVII não tinha forças, não tinha exército, perdia todas as guerras, né? Enfim. Então ela foi tomada como exemplo do que não fazer. E influenciou muito do pensamento do Colbert, né, do mercantilismo, né, da monetarismo, enfim. Essas teorias fisiológicas, elas surgiram como resposta ao fracasso da Espanha, né, que depois da derrubada da Armada, né, por parte da Elizabeth da Inglaterra, acabou perdendo força e influência para o resto, não conseguiu, por exemplo, unificar a Europa sob a dinastia Habsburgo, né? Aqui a gente também tem a nossa Espanha, que na verdade é o vice-reinado da Prata, né? O vice-reinado da Prata, ele é entendido como o grande perigo inconsciente dos países da América Latina, porque o vice-reinado da Prata não só perdeu território e se fragmentou, como os países derivados perderam território, sobretudo a Bolívia, né? Então, a gente tem aí essa questão sempre ali no fundinho inconsciente falando para a galera aqui da nossa região, vocês podem sempre se desfacelar em outros estados. A partir de 1945, depois da Segunda Guerra Mundial, a gente começa a ter a influência, né, a prevalência das doutrinas de segurança nacional, que levaram, de uma forma ou de outra, aos regimes de exceção, não só no Cone Sul, mas em outras regiões, mas que compreendiam a construção de uma segurança regional como a luta contra inimigos interiores dos regimes e outros subversivos, né? O que faz com que já lá na década de 40, já na década de 50, os regimes políticos aqui na nossa região estejam pensando em mudanças climáticas, estejam pensando em criminalidade, estejam pensando em domínio das universidades, né? Eles estão à frente do resto, porque isso seriam preocupações que o mundo descobriria, o mundo hegemônico, anglófono, do Atlântico Norte, descobriria só com o fim da Guerra Fria, né? E aqui isso já aparece porque há um consenso das teorias, das doutrinas de segurança nacional, que a manutenção dos estados como eles existem
depende da eliminação da subversão interna. E os países vão se ajudar, tendo como maior exemplo a Operação Condor, né, que uniu os países do ABC, né, Argentina, Brasil, Chile e outros países da América do Sul, nessa luta conjunta dos aparelhos de Estado contra os subversivos aqui da região. E aí, com a chegada, né, dos períodos democráticos, década de 90, anos 2000, a gente tem também um momento de mudança no sistema internacional, com a existência da guerra às drogas, a guerra ao crime nos Estados Unidos, a guerra ao terror, que vão adicionando camadas, né, vão adicionando conteúdos a esse conceito de segurança e que vão alterar também práticas, né, de direito e de aplicação da lei, principalmente, né? Então, essas camadas são camadas geográficas, porque isso significa não só o espaço, mas o espaço com conteúdo, né? Não só o espaço material, mas o espaço geográfico, né? O professor Vitor Pieri fez um estudo muito legal sobre conflitos interméxicos, que é um grande exemplo que a gente tem aqui, ou seja, conflitos internos na América do Sul, que acabam, de uma forma ou de outra, extravasando para outros territórios. Essa semana a gente teve notícias de que a Venezuela estava bombardeando forças revolucionárias na fronteira com a Colômbia. E isso é uma história, né? Porque o tráfico aqui, como mostra lá o Bruno Paes Manso e a Camila Nunes no PCC, né? A guerra, a história do PCC aqui no Brasil, a gente tem uma realidade que é o crime organizado e a gente tem uma realidade que é o narcotráfico. Eles se juntam em um determinado momento, mas eles não são um conjunto de nascença, né? Então a gente tem e o conjunto por quê? Porque a partir do momento que os Estados Unidos impedem a chegada de droga a partir da Colômbia, outras rotas vão sendo descobertas e outros mercados consumidores, né? Assim como o Brasil, por exemplo, né? E aqui, na verdade, é o mapa síntese da tese do professor Vitor, né? Ou seja, quais são os países que têm conflitos interméxicos nesse primeiro mapa, né? Esse coloridinho. Quais são os países que têm conflitos domésticos ou interestatais relevantes, ainda em vigência, né? Então, essa história, né, de que a América Latina não tem problema entre os estados entre si, pode ser uma herança dessa doutrina de segurança nacional, né, de uma união dos estados contra as suas populações e não o contrário, né? No segundo mapa, a gente tem os conflitos que são estritamente domésticos, né? E ali, no terceiro mapa, né, aqui à minha direita, né, esse mapa aqui, a gente tem, então, uma mistura desses cenários estratégicos, né? E a gente percebe que o Brasil está, assim, muito próximo desses conflitos, tanto conflitos interestatais, e veja, aqui não necessariamente são conflitos militares ou armados, mas são conflitos, né? São problemas da região que podem problematizar. E diante desse cenário, o que fazem as nossas forças de segurança? O que elas estão tentando propor, né, diante dessa situação em que a gente vive? Né? Gustavo, só Oi. eu diria que voltasse dois slides. Esse? Não, outro. Esse. Este. Que o professor colocou aqui uma aliança mais progressista aqui no terceiro quadro, né, a Venezuela, a Bolívia, Nicarágua, Cuba, o Equador, né, essa aliança bolivariana para as Américas. É uma tentativa Isso. muito interessante. E também algumas ilhotas Do Caribe, né? Com o Caribe. Petrocaribe também, né? Não, é muito interessante e a contraposição, né, a ideia da IRSA, a ideia da Unasul. Então, são discussões geopolíticas também que entram nesse contexto. Interessante. A tua abordagem é realmente que nos força a refletir. Muito E boa. a tese do professor Vitor, professor Luiz Alexandre, é de 2014. Porque hoje a gente teria que colocar aí obrigatoriamente a Aliança do Pacífico. Com certeza. Aí a gente teria um outro polo também, né? Um outro contrabalanceamento. A professora Claudete Witt, lá desde nas primeiras obras dela, ela já falava isso. O que significa a gente ter uma das regiões que mais instituições internacionais tem?
Isso está diretamente ligado ao direito internacional. Toda hora nós estamos criando novas instituições, novos grupos, a gente não está reformando. Nós não verticalizamos, nós horizontalizamos, né? Isso, exatamente isso. Então, a gente, por exemplo, a discussão sobre direito comunitário aqui é muito difícil, né? Porque a gente não tem uma comunidade, a gente tem vários entes, né? E que vão morrendo, ou ressurgem, ou surgem com uma nova roupagem, né? O Unasul, eu entrei no doutorado, por exemplo, para estudar o Unasul. Com uma semana, o Bolsonaro decretou o fim da morte da Unasul. Com uma semana de aula. Então, daí eu tive que mudar o meu tema de pesquisa, inclusive. Né? Que agora eu estou redescobrindo, enfim, agora eu estou conseguindo me aprofundar, mas é muito interessante isso, né? O que significa ser uma região muito presidencialista, muito personalista, muito pautada num tipo de pensamento de capital, de planejamento. Então a gente faz uma linha aqui, a gente faz uma rodovia que liga o Chile a Paranaguá e está resolvido. Como se fosse isso a solução mágica dos problemas. Sabe? Enfim, são várias... por isso que eu acho que eu gosto desse retorno do estadismo, sabe, prof? Opa, acho que essa reflexão sobre o estadismo ela é importante. A tua abordagem, ela nos força... eu vejo por mim, eu imagino para todos que estão assistindo, mas para mim ele tem um potencial de ressignificar uma porção de coisas. E para mim isso é espetacular. São novos olhares, isso é fundamental. Por favor. Não, obrigado. Eu estou terminando, tá? Prometo. Fique tranquilo, tá? Muito interessante. Mas eu só queria apontar aqui nessa parte que o que as forças de segurança estão fazendo aqui na nossa região, né? Estão comprando tanque, estão comprando, estão demitindo funcionários que exigem accountability, como é o caso dos Carabineiros do Chile, né? O regime Maduro ameaçou venezuelanos de perder benefícios sociais se não fossem votar. A gente teve uma sessão essa semana do STF aqui no Brasil que eu me senti em plena Sevilha do século XIV debatendo teologia, assistindo às argumentações a respeito de uma doença contagiosa. Então, assim, a gente está enxergando, né, a somatória, né, de guerrilha com crime organizado, com agronegócio brasileiro no Paraguai, criando uma situação de instabilidade no governo do Abdo Benítez, né? No Brasil, policiais e militares eleitos prefeitos crescem 39% nas últimas eleições do ano passado, né? A gente tem, então, policiais e militares elegendo 50 prefeitos e 809 vereadores. Então, assim, a gente tem que colocar isso no cômputo também. Eu vou passar essa parte aqui, só para a gente pensar, né? Essas visões que eu estou propondo, que o prof colocou ali, são justamente uma somatória que eu quero fazer aqui. Um quadro geral, aqui a gente tem um mapa dos biomas mundiais, né? Especificamente, né? Daí o bioma da os biomas da América do Sul, né? Que a gente normalmente não enxerga por aqui, a gente enxerga pelo ladinho ali. Como era a América do Sul política. E a nossa forma de observar o nosso continente, ela não é com conteúdo, ela é da linha cartográfica no mapa. Há um trabalho que eu estou tentando desenvolver com a professora Claudete, da ideia de que as nossas elites, elas são herdeiras do território, tal qual uma monarquia, principalmente as elites militares, né? Então, a preocupação não é desenvolver, a preocupação não é obter riqueza, a preocupação é manter a integridade territorial. Pura e simplesmente, né? E esse mapa aqui nos incomoda, o mapa de 1799. Nos incomoda porque deixa a gente meio confuso. Esse não é a América do Sul que a gente narra para a gente mesmo. Inclusive porque a Argentina ainda não tinha conquistado a Patagônia, né? Então, tem todo um processo aí que a gente tem que colocar, como o professor colocou, né, mais cedo, o conteúdo histórico, o conteúdo jurídico, mas também o conteúdo geográfico. Aqui a gente tem um mapa, né, ao lado do mapa político, o mapa econômico da América Latina. Quais são as principais produções da região? E vocês observam que não dá para ver direito, né? Porque representa justamente essa tendência de reprimarização,
essa tendência de extração dos recursos naturais na América do Sul e uma concentração geográfica, inclusive, né? A gente tem uma concentração geográfica das atividades, coisas que a gente não pensa, por exemplo, né? Grande parte das atividades econômicas de Venezuela, Colômbia, Equador e Peru estão para lá dos Andes, e não para cá dos Andes. Em que pese haja territórios para cá dos Andes, onde está a floresta amazônica desses países. Porque os Andes chegam até a Venezuela. Então, como que isso se reflete de uma forma ou de outra, não apenas, né, na execução das atividades econômicas, como descrito aqui, mas como diz o professor Antônio Carlos Robert Moraes, a existência de terras de fundo. A possibilidade de, a qualquer momento, eu negociar uma crise social ao ter terras que eu posso deixar lá para usar daqui a pouco. Eu não preciso resolver os problemas. Eu mando garimpeiro, né? Eu fujo para frente. Eu não resolvo os problemas. Isso é a tese do professor Antônio Carlos Robert Moraes, quando ele debate a América do Sul, né? E é o próprio professor Antônio Carlos Robert Moraes que fala, nós temos várias Américas. Porque nós temos aqui, por exemplo, um mapa das principais comunidades da Indo-América. Toda a discussão sobre o bem viver, toda a discussão sobre a reforma constitucional da Bolívia, do Equador, a transformação, por exemplo, da Bolívia em um Estado plurinacional, a gente pode entender como uma necessidade de resposta desses países a uma constituição populacional que é majoritariamente indígena, da qual a elite não pode se livrar, ao contrário do que a elite fez aqui no Brasil, né? Então a gente enxerga essas questões, né, como que a mudança constitucional ela vem também de uma percepção, né, claro, de lutas populares, mas de uma percepção de que, opa, então eu tenho que fazer aqui algumas concessões, ali algumas outras concessões para essa Indo-América, para essa norma, para esse direito consuetudinário de populações indígenas, né, de diferentes naturezas, né, uma população da Terra do Fogo, por exemplo, né, os Agans são muito diferentes dos charruas, que são muito diferentes. Inclusive, que há agora no Uruguai uma tentativa de reviver as populações charruas. Porque o Uruguai se construiu como um projeto liberal onde não existia mais indígenas. Né? E há agora um movimento importante de debate disso. Ao mesmo tempo, uma Afro-América. Não é? Regiões que receberam corpos destituídos da sua pertença originária e que foram ressignificados aqui como mercadoria. Né? Então, a gente enxerga essa Afro-América não só no quilombo, né? Não só no reconhecimento territorial de que o quilombo tem direito de comunidade sobre aquela parcela do território nacional, mas a gente enxerga isso também nas periferias, nas favelas, nas elites, a gente enxerga essa Afro-América em que pese ela seja menos territorialmente delineável, digamos assim, do que a Indo-América. E sobre essa Indo-América e sobre essa Afro-América, nós temos uma Euro-América. Nós temos esse projeto europeu de instalação de estados territoriais aqui na região, que faz com que seja aqui na América como um todo, que pela primeira vez haja a necessidade de debater o que constitui um Estado. Eu estou usando aqui o princípio da inversão do Michel Foucault para pensar, não que a América é pioneira. Ah, não, nós somos pioneiros, por isso na Convenção de Montevidéu a gente estabeleceu o que é um território, que é um Estado, que é um governo. Essa é uma fotinho da Convenção de Montevidéu de 1930. Né? Mas, na verdade, surgiu aqui porque aqui precisava surgir. Surgiu aqui porque as elites aqui da região, os estados da região, encontravam problemas de controlar o seu próprio território. E como o controle desse território tinha que vir por cima, na verdade, estabeleceu-se esse consórcio, né, de direito internacional para que, então, os países pudessem ter domínio sobre seu Estado internamente. Né? É um processo inverso, não é uma colonização interna e depois externa. Na verdade, a gente tem uma colonização externa anterior à colonização interna dos territórios, como a gente viu naquele mapa da economia, né?
da localização geográfica dos processos econômicos. Por isso que a gente tem, né, eu pensei agora, né, preparando essa tese, que seria a possibilidade, né, de tentar escrever um artigo invertendo a história do Tratado de Montevidéu, né, não vendo ele como uma modernidade ou um pioneirismo, mas quais foram as necessidades dos estados territoriais aqui na América que fizeram com que esses estados precisassem concordar entre si que eles não iam ficar se invadindo, né? Ao contrário da Europa, onde essa concordância nunca houve e nunca precisou existir. Né? Então, o uso do direito como mecanismo de segurança também para garantia. Né? Então, aqui eu trago, né, a primeira parte, né, do tratado e depois ali os artigos, né, que constituem o que é um Estado. Constitui que um Estado federal constitui apenas uma pessoa em face do direito internacional. Isso é muito importante, por quê? Porque, por exemplo, na região norte da Argentina, eu não posso deixar que o governador de Salta, de Entre Rios, faça acordos de mesmo nível com o Paraguai. Eu não posso deixar que o Acre, por exemplo, negocie diretamente com a Bolívia, como aconteceu em 1910. Né? Por quê? Justamente porque isso fere a capacidade de decisão da capital, que muitas vezes está muito longe desses lugares, né? E pode representar possíveis perdas. Aliás, Então, professor Gustavo, desculpe interrompê-lo, tudo bem? Tudo Mas bem. justamente essa questão que o professor estava levantando agora está por trás até das origens da Guerra do Paraguai, né? A Argentina era tão fragmentada como federação no século XIX que as províncias argentinas elas negociavam diretamente com o Paraguai, e o Paraguai daí interpretava uma fragilidade daquela federação e uma possibilidade de usar essa desagregação da Argentina a seu favor, né? Então, a história da Argentina antes da Guerra do Paraguai, as relações das províncias argentinas são algo que nós aqui brasileiros geralmente não conhecemos, né? Nós não sabemos o quanto isso influenciou para que Solano Lopes tomasse as suas decisões estratégicas, né? Então, enfim, desculpe. E isso continua reverberando, né, professor? Porque eu ia utilizar não o exemplo da Guerra da Tríplice Aliança, mas ia usar o exemplo da Guerra do Chaco. Foi a última guerra territorial que a gente teve de grande escala, né, aqui na América do Sul. Justamente quando o Paraguai quando ele percebe, né, quando o Paraguai percebe que ele não vai conseguir dominar, deixa eu pegar aqui. Quando o Paraguai percebe que ele não vai conseguir dominar essa... Ixi, apareceu aqui o chat. Peraí. Aqui. Quando o Paraguai percebe que ele não vai conseguir dominar essa região do litoral, né, da Argentina, que dá um acesso até o Uruguai, né? O litoral por quê? Né? Porque era o litoral deles. Era a forma de chegar até o mar, porque o rio era entendido como a entrada do mar. E não hoje a gente entende o mar como o fim do rio. Olha como o pensamento geográfico é importante politicamente, né? Se a gente entende o mar como resultado de todos os rios, a gente está pressupondo justamente a soberania dos estados da cabeceira sobre as decisões que são tomadas até o fim, até a foz dos rios, né? Essa teoria potâmica, digamos assim, né, dos rios, ela vai ser oposta à teoria que fala da teoria britânica, a teoria do livre comércio, a teoria brasileira, que fala que não. O rio, ele é uma entrada do mar no interior do continente. Portanto, ele tem que ser livre, né? E quando o Paraguai ele não consegue, então, né, por meio desse, como o professor brilhantemente colocou, não consegue, né, estabelecer com essas províncias do norte da Argentina essa relação, ele vai buscar outros caminhos para sair para o mar, dentre os quais a bacia do Rio Paraguai, que vai chegar até a Amazônia, né? E do qual ele precisava, então, dessa região aqui do Chaco, que acabou conformando, né? E por isso ele começa a negociar com as províncias dessa região. E aí a Bolívia intervém, né? E acaba... Porque, de novo, né? Eu gosto muito das obras do professor Luiz Alberto Muniz Bandeira, porque ele vai num nível de detalhe incrível. A gente geralmente fala, não, a Guerra do Chaco foi uma guerra por petróleo que achavam que tinha. Né? Mas, na verdade, claro, o petróleo ele pode ter sido um motivador. Né? A esperança, a expectativa de encontrar petróleo pode ter sido um dos grandes motivadores.
mas na verdade era uma interferência do Paraguai em território boliviano, por negociar diretamente com províncias, coisa que era um medo do Brasil também. Não à toa, depois disso, o Vargas institui, depois da Guerra da Bolívia, em 1937, o Vargas institui os territórios federais nas fronteiras, justamente como uma forma de buscar fechar o território para essas influências nas províncias mais distantes da capital, né? Deixa eu pegar aqui o mouse. Aí, enfim, então chegamos nessa Constituição, né? Chegamos nessa realidade aqui. Deixa eu limpar aqui, isso. Nessa realidade, né, na década de 30, que tem influências do Reino Unido, né, que tem realidades como a Guerra do Chaco, como o projeto de Rondônia, né, o envio do Marechal Rondon para o interior do Brasil também foi um projeto, né, tentando estabelecer a partir do Rio de Janeiro, né, enquanto capital, o domínio sobre essa vasta região aqui de transição entre o Pantanal e a Amazônia, né, as fronteiras definidas principalmente no norte pelo Barão do Rio Branco, estabelecendo por meios diplomáticos e jogadas políticas a fronteira com a Venezuela, né? E até hoje os conflitos que nós temos entre Peru e Equador na região de fronteira, aí não são grandes conflitos como foi a Guerra do Chaco, por isso que eu disse, né, que a Guerra do Chaco foi o último de grande vulto, né? Mas que recentemente também voltaram a eclodir essas disputas fronteiriças agora com o envolvimento dos Estados Unidos por meio do Panamá e da Colômbia. Bom, como forma não de conclusão, mas de provocação, pensar esses conteúdos territoriais, né, é pensar o onde, né? Onde se pode discutir o como. O lugar por excelência e debate, teste das realidades do direito e da geografia, me parece ser não a Europa, me parece ser não a Ásia, não a África, não os Estados Unidos. Me parece ser a América do Sul, onde a gente pode, ao inverter as coisas, obter esses conteúdos muito interessantes, né, esses conteúdos que problematizam e dificultam a nossa vida, mas que de uma forma ou de outra nos empolgam muito, né? Sob as bênçãos da nossa Pachamama, né? A grande Mercedes Sosa, queria agradecer essa oportunidade, né? Peço desculpas, eu dominei aí uma parte substancial do sábado da manhã de vocês aí, mas, como eu disse, eu não gosto de sofrer sozinho, então, quanto mais pessoas eu fizer sofrer comigo, melhor, que mais a gente constrói em coletivo. Professor. Muito obrigado. Professor Argui GVT, em Guarani, muito obrigado a oportunidade de estar aqui. Professor, espetacular. Eu pediria que voltasse um pouquinho. Não tire. Não, vamos lá. Voltasse, que o professor passou alguns quadros muito rápidos. Então, vamos lá. Para fazer mais alguns atrás, mais. Vamos ver. Mais um, mais um. Mais um. Que o professor trabalha essa perspectiva que acabou saindo muito rápida. Essa a gente passou meio batida. Exatamente, eu não pude deixar de observar que ela é interessantíssima por uma perspectiva, se pensarmos... Veja, eu sempre tenho me preocupa muito a ideia de Estado Nacional. Quando você coloca o que o Muniz Bandeira, ele tem ali o Estado Nacional. Essa afirmação, para mim, é algo muito complicado, né? Porque eu parto por uma outra perspectiva. Eu falo da questão da integração. E quando você fala do Estado Nacional, é algo que rompe com isso. Estado Nacional. Opa, ele é excludente. É uma perspectiva. E esta montagem que você faz aqui, ela é algo que você vai ver a doutrina de segurança nacional, você vai ver o pensamento hegemônico da sociedade brasileira, não só brasileira, mas neste dado aqui.
Então, eu gostaria, eu gostaria que se comentasse um pouco isso. Eu sei que pô, dá uma tese de doutorado, sem dúvida, algumas, mas ela é interessantíssima essa perspectiva. Eu queria que... Na realidade, professor, essa é a minha tese de doutorado, é isso que eu estou me debruçando recentemente, né? Enfim, com pesquisa. A minha preocupação, na verdade, é fazer mais ou menos isso que eu apresentei aqui, então também foi, de uma forma ou de outra, um treino para mim, né? Colocar camadas territoriais, históricas e geográficas na discussão a respeito da aplicação da exceção na América Latina, usando como exemplos primários Brasil e Argentina. Eu estou usando o conceito do Gunther Frankenberg sobre Estado securitário. Ele tem um livro chamado Técnicas de Estado, ensaios sobre Estado de Direito, Estado de Exceção e Violência. E eu estou tentando verificar se esse conceito de Estado securitário se aplica à realidade latino-americana. Na verdade, a gente percebe, né, tudo isso que eu fui falando aqui, colocando, são camadas históricas que nos distanciam, inclusive, da experiência europeia, onde surgiu o termo Estado-nação. E mesmo lá na Europa, de uma forma ou de outra, eu concordo com a Hannah Arendt quando ela diz que o Estado-nação, ou Estado nacional, ele existiu durante um curto período de tempo. No máximo ali entre 1848, que foi, né, a Primavera dos Povos, né, as revoluções liberais, etc., antimonarquistas, anti-absolutistas, até a Primeira Guerra Mundial. Então, assim, por quê? Porque é justamente isso que o professor falou, é analisar o Estado com o conteúdo nacional, é analisar o Estado a partir da visão da nação. E aí, quando eu faço essa ligação conceitual, eu estou falando que pela nação o Estado pode fazer tudo. Ou que o Estado faz o que faz porque a nação precisa do Estado, né? Isso não só é antiliberal, né, em vários sentidos, mas isso permite, né, em extremes, isso permite, né, nos casos mais avançados, a formação de estados suicidários, né? Estados que matam a sua própria população e, portanto, se matam, né? Não sei se a gente está observando isso em alguma realidade muito próxima da gente, né? Mas porque essa ideia de Estado Nacional, de fato, é uma ideia excludente, é uma ideia que permite essas exceções, né? E aí o que eu estou estudando é justamente isso, justamente essa união entre mentalidade de guerra e de crime. Aí entra aquela questão de sociedade organicista e sociedade mecanicista, né? Então, entre aqueles que veem o Estado como o berço do ser humano, então que o Estado deve proteger o ser humano e o ser humano tem que, de certa forma, obedecer o Estado, porque, afinal de contas, o Estado existe para protegê-lo, né? E a outra visão de que o Estado é resultado de uma vontade nossa, que nós, como indivíduos, somos a razão de ser do Estado, né? E que o Estado só existe para nos servir e porque é mais útil a gente se organizar em forma de Estado, é mais eficiente, né? Então, talvez entre um pouquinho aí dentro desse ponto que você acabou de levantar, professor Gustavo. Tem algumas perguntas aqui, mas eu gostaria de fazer 3 comentários. Primeiro, a própria noção no direito, nós estudamos que a ideia de nação, ela entra dentro de um contexto histórico a partir da unificação italiana. Mais precisamente da unificação italiana, mas tem uma justificativa histórica. Ela tem uma justificativa histórica. Então, quando naquela aula inaugural em 1500 e 1858, se vai se propor, né, um professor de direito internacional vai propor, e esse discurso vai ser encampado pelo Estado como justificativo. Aí nós trouxemos a ideia, finalmente, de nação no direito, que antes não tinha isto. Era uma questão muito relativa nesse aspecto.
e essa abordagem tua, ela leva a um outro ressignificado. Então, na medida que você vai avançando, aqui na América do Sul, a formação do Estado é algo impressionante. Não, eu tenho os outros comentários eu vou deixar para mais adiante, mas nós temos algumas perguntas aqui que antes tem o do Giovanni, tem também a pergunta, deixa eu ver aqui. A Carolina pergunta quais os livros que você podia recomendar. Sim, aí eu me lembrei. Você trabalha, tem o Alain Rouquier, o Extremo Ocidente, e o Jacques Delambre, os dois Bazis, vários tópicos que você trabalha, ele já denotava isso aqui na década, no começo dos anos 60, ele trabalha exatamente nessa possibilidade que nós estamos de costas, né, um para os outros. Esse grande vazio da região amazônica, também um aspecto muito interessante. Então, a Carolina pergunta assim, os desafios de integração regional do Kendall pela produção da colonialidade e do poder e do saber da América Latina. Ela queria um comentário sobre isso. Aí o Giovanni também tem perguntas. Tem uma pergunta. Então, o primeiro da Carolina e depois o do Giovanni, daí o Giovanni faz a pergunta. Por favor. Não, Giovanni, você prefere fazer a pergunta agora? Acho que seria melhor, que daí já vou pensando. É que eu pensei em fazer ela por áudio, professor, se não tiver problema. Não, manda bala, por mim tranquilo. Não tem problema. Eu achei muito curioso que você cita ali algumas guerras, né? E no decorrer da tua exposição, que eu particularmente achei muito boa e me levantou muitas questões que eu achei muito legal de estudar. Eu achei interessante que uma questão que eu vejo muito em algumas pesquisas que eu faço é na área de guerras culturais, sabe? E quando você faz a exposição falando dessas barreiras que a América Latina acaba criando entre nós aqui mesmo, né? A gente conhece muito pouco dessas culturas dos outros países, a gente acaba conhecendo muito pouco. Também tem essa visão hegemônica, né? Que a gente tem essa tradição de achar que tudo que vem da Europa é melhor, que tem essas guerras e que eu queria ouvir um pouco se você tem se você também trabalha dentro do campo da geografia, com as cartografias, não só com a cartografia, mas com o mapeamento, se também essa questão cultural entra, né? Porque a gente tem alguns estudos da Federal da Bahia sobre a etnocinologia, que é um estudo um pouco mais aprofundado nas áreas culturais, mas que eu achei uma temática, não vou falar, eu vou dizer próxima, assim, como se fosse um primo do que foi abordado. Obrigado. Perfeito. Sobre os livros, eu estou tentando ver se eu acho que... Bom, eu tenho todos do professor Luiz Alberto Muniz Bandeira, acho que para quem tem interesse... E, assim, acho que tem uma coisa interessante na obra do professor Luiz Alberto, que é o seguinte, ele não trata de história diplomática, porque nisso também tem uma questão bem importante para a gente pensar. O que estamos fazendo? Né? Uma influência muito grande, meus melhores amigos são historiadores, né? Então, inclusive, né, o meu compadre, o padrinho de casamento dele, a esposa dele também é historiadora, enfim. Então, tem muita influência, né, das discussões que eles fazem, a forma como eles fazem essas discussões. E eu acho muito interessante essa forma como o professor Luiz Alberto apresenta, porque ele consegue dar conta, de uma maneira bem difícil, de dar uma interpretação que não seja só uma interpretação como a gente geralmente faz em direito internacional ou em história das relações internacionais, que é essa história diplomática dos grandes homens, né? Como se o Barão do Rio Branco fosse um alienígena, né? Como se ele tivesse chegado na Terra e feito tudo o que fez e foi embora, né? Então, assim, quando na verdade ele é resultado de diversos processos, né? Assim como todos os outros pensadores, né, e executores de política externa. Então, acho que o professor Luiz Alberto eu recomendaria muito, né, obras muito legais, mas tem um em específico que me chama muita atenção. Bom, esse aqui, né?
do professor Antônio Carlos Robert Moraes, eu vi ali no comentário também alguém que citou, é esse aqui, As Bases da Formação Territorial do Brasil, Território Colonial Brasileiro no Longo Século XVI, né? Que, na verdade, é o último capítulo é sobre o Brasil, mas todo o resto é sobre mercantilismo na Europa, monarquias ibéricas e América Latina. Daí depois, no fim, ele vai trabalhar a situação do Brasil, então é bem interessante nesse sentido. E de uma historiadora do direito e jurista, que acabou de ser traduzido, mas que eu acho muito interessante, assim, recomendo para todo mundo, que é esse livro da professora Tamara Herzog, professora de Colômbia. Eu vou virar aqui, só para aparecer o título, Fronteiras da Posse. A professora Tamara Herzog, ela vai trabalhar com disputas fronteiriças entre Espanha e Portugal na América e na Península Ibérica. Qual editora? É da Arraiz Editores. Acho que é uma obra... O professor Tiago Hansen foi um dos tradutores, então, da Federal do Paraná, né? Então, da História do Direito. E é interessantíssimo, porque ela vai ver, por exemplo, lá no século XIX, no fim da questão de Oliva, na Península Ibérica, como que questões usadas aqui na Bacia do Prata, no século XVI, foram instrumentalizadas lá. E ela tem uma frase, professor, que calha muito com essa discussão aqui, desse slide que o prof pediu para voltar aqui, que é a seguinte, não esqueça essa frase, ela fala o seguinte: existe nessa disputa fronteiriça uma percepção diferente sobre o que seria a guerra e o que seria o momento de guerra e o que seria o momento de paz. No momento da guerra, defender a conquista já feita. Então, é uma coisa reativa. No momento da paz, expandir a jurisdição dentro do próprio território. Portanto, aliando essa figura de aplicação da lei pautada no crime, né? O crime contra o soberano. Então, enfim, tem várias discussões muito legais, é uma área que está se abrindo, é uma área muito legal, e fico feliz se eu tiver empolgado alguém para continuar. Não, porque o que nós aprendemos quando nós falamos dentro do modelo clássico do direito internacional? Então, nós vamos ter, quando estudamos a ideia de soberania externa e soberania interna. Soberania interna, só que ao nós repetirmos isto, nós estamos falando também de um modelo ideológico. Quando você diz a questão da soberania interna, o direito de domínio, o direito de jurisdição, o direito de legislação, o direito de organização política, nós estamos definindo um modelo. Então, ele já carrega um aspecto ideológico. Isso é muito interessante. Então, e aí, isso que eu coloquei. E aí tem processos também interessantíssimos, como, por exemplo, todo Estado-nação é genocida e etnocida, obrigatoriamente. Claro. Por quê? Porque ele precisa excluir o diferente. Sim, como o professor disse, ele é excludente, né? Isso. Quando você coloca dos elementos constitutivos, você coloca a ideia do povo. Então, a ideia do povo ungido. A história atrás disso, eu estou trabalhando com os meus alunos em Direito Internacional Público agora. A ideia do povo ungido. Porque o elemento constitutivo do Estado, ele já em si mesmo é excludente. Eu estou escolhendo aquelas pessoas que têm características. Quando eu falei eu falei do Pasquale Mancini. Eu não quis do Pasquale Mancini, ele vai ter uma importância extraordinária no direito internacional privado e no direito internacional público. Mas ele vai trazer a ideia de nação no direito, e com todos os males, né? Daí começa o princípio da nacionalidade. E você tentar enquadrar realidades distintas, díspares, nesse aspecto, a formação da América do Sul, ela é maravilhosa se nós olharmos como cientistas, né? Não, obviamente não como atores atuantes. Claro. Isso aí para nós teria sido o próprio genocídio, ou nós teríamos sofrido isso. Mas quando você olha à distância, esta construção, ela é interessantíssima. Ela é interessantíssima. Super.
O que você trabalha, olha, Gustavo, eu tenho que cumprimentá-lo profundamente, porque, aliás, aproveito, o Gustavo sempre faz a gentileza de colocar as apresentações dele, e eu sou um assíduo Me orgulha muito, prof. coloca no NEAD, ali no Facebook, no grupo, ele faz a gentileza de colocar os temas, e são temas que nos forçam a pensar. Nos forçam a pensar. E eu gosto de ser colocado sempre em xeque. Não o xeque-mate, mas sempre em xeque para você poder estudar, estar pegar um gambito de dama, é uma coisa bem interessante para você tentar refletir sobre as coisas. E o trabalho do Gustavo, nesse sentido, e esta a oportunidade que nós tivemos, nós estamos com uma parceria muito boa com o estudo sobre segurança do grupo da UNILA. Certo. Então, a ideia também é aproximar vocês nessas trocas com o professor Teu Xará, o professor Gustavo Oliveira, e ele está dando aula hoje Sim. Não pôde estar presente, mas ele pediu que, como essa nossa apresentação também está sendo gravada, certo. E ela é muito rica. Essas perspectivas são excepcionais. Bom, você ia mostrar uma coisa? Só recomendar um autor muito importante nessas reflexões, que é o Pierre Clastres. Sim. Também. Ele trabalha, né, um antropólogo, infelizmente ele faleceu muito cedo, mas ele tem esse livro que é o clássico, né, o Sociedade contra o Estado, né, essa edição nova da UBU, em que ele vai estudar por que as populações indígenas das terras baixas da América do Sul não desenvolveram um Estado, mesmo sabendo que era o Estado. Ele coloca meio em xeque aquela perspectiva de que há um desenvolvimento natural do humano, que vai, então elas são pré-históricas porque não desenvolveram o Estado e tal, falando que não, elas tinham contato com os incas, então elas sabiam que era Estado. Então, por que elas não desenvolveram o Estado, né? E ele aprofunda nessa coletânea chamada Arqueologia da Violência, em que ele vai escrever justamente sobre etnocídio. Aqui está o artigo dele sobre etnocídio, que ele vai construir essa perspectiva, né? Ou seja, todo Estado é genocida e etnocida por quê? Porque para o Estado-nação funcionar, ele não pode encontrar resistência e diferença. Então, ele precisa matar também as culturas regionais, de uma forma ou de outra. Matar o espírito, né, das pessoas. Se ele não consegue matar os indígenas, ele tem que cristianizar os indígenas. Digamos assim, para usar meio que o termo que a gente está observando hoje no Brasil, né? Então, o professor Pierre Clastres, acho que ele provoca muito nesse sentido. Infelizmente, morreu muito cedo, num acidente de carro aos 44 anos, tinha tudo para produzir muito mais, mas ele deixa muitas reflexões, porque daí, no Arqueologia da Violência, ele vai aplicar isso que ele pensou no Sociedade contra o Estado para pensar Hobbes, para pensar Locke, para pensar o Estado moderno, territorial, a ideia de Estado-nação, né, que a gente constrói na nossa cultura. Observando, eu tenho uma influência grande da minha irmã. Minha irmã é antropóloga, então, e eu sou geógrafo, né, tudo a ver. Porque essa perspectiva, né, ou seja, você se observar também como uma cultura estranha, né? Se observar também como, acho que a minha apresentação hoje foi meio que, vamos pensar na gente mesmo também como estranhos, né? Também como, assim, quais são as nossas peculiaridades de construção, né? Então, acho que é um pouco disso. Eu teria muito para falar da pergunta da Carolina sobre integração e colonialidade do saber. Bom, mas o pessoal da UNILA com certeza sabe falar muito mais, porque eles têm um projeto aprofundado nisso, né? Eu não trabalho tanto com a ideia de colonialidade do saber, mas nos caminhos, né, do professor Aníbal Quijano, do professor Gustavo Estevá, enfim, dessa construção. Mas, claro, os projetos de integração, enquanto projetos pensados e planejados nas capitais, tem esse efeito de apagar, né? Quando eu falo que é essa mentalidade de herança que eu estou tentando desenvolver também da elite, principalmente militar, aqui na América Latina, é justamente isso, ou seja, eu tenho uma posse, eu não tenho um território, esse território me pertence. Então, essa ideia planejadora do Estado latino-americano, ela é muito típica dessa ideia de herança,
né? Então eu faço, que nem eu falei, eu faço uma linha aqui entre o Chile e Paranaguá e pronto. Fechou, valeu, é o que vai fazer. E se não dá certo, a culpa não é de quem não planejou levando em conta as coisas. A culpa é da natureza, a culpa é do povo que é burro, a culpa é dos criminosos. A ideia é da Né? IRSA. A A IRSA. ideia da IRSA, exatamente. A ideia da IRSA é toda pautada nesse tipo de mentalidade, extremamente descartiana, por isso moderna ainda, né? Não capitalista, não digamos assim, de um capitalismo avançado, industrial, mas sim de um planejamento autoritário, de uma via prussiana, a gente poderia dizer ainda, né? Uma influência muito grande do autoritarismo, do paternalismo do Estado, que acaba entrando de uma forma ou de outra na ideia de guerras culturais que o Giovanni levantou. A geografia, na verdade, ela surge enquanto ciência para estudar o mundo. E nesse sentido, talvez a reflexão sobre o mundo seja muito importante para a gente pensar. Tem um conceito em alemão que é ser estar no mundo, né? Weltanschauung. A gente traduz como cosmovisão. A gente traduz como visão de mundo, né? E eu vejo essas guerras culturais como um fenômeno que deriva também desse processo, que deriva também dessa percepção de um mundo. Em que pese, né, nesse estudo que eu estou fazendo, eu estou tendo que ler gente tipo Brilhante Ustra, Olavo de Carvalho, estou lendo essa galera para entender a forma de ver eles. E era uma visão muito próxima de um cara típico do direito, que vocês conhecem muito, que era o Carl Schmitt. O Carl Schmitt tinha uma Weltangst, né? Ele tinha uma angústia de viver nesse mundo decadente. E se a gente enxerga algo nessas guerras culturais, é essa angústia de viver nesse momento. A necessidade de resolver isso de uma forma violenta, a necessidade de um paternalismo para eu me sentir confortável no mundo, né? Então, isso tem a ver com cosmovisão, né? Por isso que a gente precisa conversar muito com a psicanálise. Eu gosto muito do trabalho do professor Christian Dunker, também no YouTube, ele é um dos meus grandes modelos. Ele tem um vídeo sobre cosmovisão, sobre vitimismo. Então, é muito legal. Acho que vale muito a pena e são linhas assim de reflexão bem importantes. Você vai gostar da apresentação da Célia, que a esposa é Ah, psicanalista. sim, sim. Ela Já vai vi lá. exatamente nesse viés. Vai ser bem complementar. Vai ser Perfeito. um assunto. Não, é uma conversa. E vejam, acho que esse que é o mais interessante desses deslocamentos. Né? Quando a gente desloca um pouquinho a visão, quando a gente muda um pouquinho de postura, mesmo analítica, a gente não vê mais fronteira entre as disciplinas. Isso. Quando a gente coloca o real na nossa frente, não existe o direito, a geografia, a psicanálise. Na verdade, todas elas estão... Né? Por isso que eu sou muito pró o retorno do conceito de político, de política, né? A ideia de que a gente também tem que ocupar os espaços. Se os caras tentam passar a perna na gente também tem que passar a perna nelas. Não significa colocar a moral em segundo lugar, mas significa perceber o real como algo muito importante. Eu não vou entender voto em Bolsonaro se eu não entender situação de vulnerabilidade e violência psíquica. São coisas importantíssimas de pensar. Não vou entender o Olavo de Carvalho. E por que ele faz muito sucesso entre a área de segurança, entre empreendedores e tal, se eu não entender que ele... Aí é geografia. Ele ressoa porque existe uma aderência à realidade das pessoas que leem, que assistem. Pessoas que geralmente falam, eu votei no PT, mas agora eu votei no Bolsonaro. E por quê? Porque eu estou usando esse exemplo, né? Porque parecem dois extremos quando a gente observa, né? A partir daquela linha que depois veio a teoria da ferradura, enfim, mas né, essa linha clássica entre direita e esquerda, ela não é entendível se a gente não entende que essas pessoas não votaram no Lula porque o Lula representava os valores delas, etc. Votaram no Lula porque o Lula era alguém que prometia estabilidade. Assim como o Bolsonaro promete também estabilidade por meio da violência. O Lula prometia estabilidade por meio da economia. Então, essa conversa, né, e o uso da Lei de Segurança Nacional para críticos do governo só pode ser entendido se a gente põe lado a lado, em condição de igualdade, direito, geografia, psicanálise, história,
economia, enfim, né? É um grande desafio, obviamente, né? E não dá para fazer sozinho. Mas isso reforça o caráter coletivo e de fábula redonda da ciência, né? O que é extraordinário. Então, Gustavo, eu só tenho a agradecer a tua delicadeza. Eu adoro aprender, né? E você, o teu trabalho hoje, ele vai me forçar a ter que pensar um bocado. E isso é fascinante, né? Não tem preço para mim. Eu só tenho a agradecer a tua gentileza, parabenizar pela tua pesquisa, e acho que eu falo em nome de todos. Claro que são conceitos novos para muitos, que não têm, são perspectivas, são olhares que alguns dos nossos estão egressos dos primeiros anos da graduação. E na graduação, no direito, o direito ele tem uma estrutura própria, também ideológica, Claro, claro. e é exatamente de condicionamento. As coisas são colocadas em caixinhas. E isto faz com que, de repente, você coloca como você pôs ali no início, uma tsunami, é uma tsunami na forma de pensar. É um rompimento para a exterioridade, né? Essa é a definição desse das arguras da paixão, quando o Nietzsche trabalha, então você vai rumo à exterioridade, então você se derrama para a exterioridade. E isso pode ser provocado através de estudos que fiquem fora da formação engessada do modelo de graduação. Sim. Então, nesse modelo de graduação, que é engessado e também tem que ser, de certa forma, dessa Claro, maneira, claro. Uhum. nós vamos romper com os grupos de pesquisa. Para isso Isso, que existem exatamente. os grupos de pesquisa. Isso. Eles não nos deixam mais confortáveis. É o próprio mal-estar na civilização. Ele não nos deixa mais confortáveis, mas, ao mesmo tempo, nos deixam perguntando sobre as coisas. E é essa a grande função nossa. A tua função, a minha, nos deixar perguntas. Você viu que já pesquisaram que está disponível aquela obra na Amazon? Da professora Tamara Herzog. Encontrou da professora Tamara na Amazon. E é exatamente isso que se quer. Que o resultado das apresentações, nós tenhamos o serendipity, né? Aquela mudança de rumo, aquele fato do acontecimento das pessoas que mudem o nosso rumo. Esse é o grande fator. Então, parabéns outra vez, Gustavo. Espero que vocês tenham aproveitado tanto quanto eu aproveitei. Realmente vale a pena. E vamos pensar para as apresentações futuras, né? Que saia dessa apresentação também um artigo. Eu gostei da tua ideia, que é bastante convidativo. Então, eu agradeço ao professor Gustavo, agradeço a presença de todos. Semana que vem nós teremos um tema também diferente, porque nós vamos ter o nosso editor do Instituto Memória, o editor, a professora Juliana, seja bem-vinda, do Instituto Memória, que vai trabalhar exatamente a questão da produção. Então, igualmente desafiante saber como funciona a questão da produção do conhecimento, através da editoração, e também é um dado que eu acho estratégico. Sim, não, com certeza. Prof, eu que agradeço, de verdade, eu estou real emocionado nesse momento, né? Porque o tanto que eu aprendi como professor, né? Tanto como aluno, como colega, agora como colaborador aqui, enfim, nesse momento, né? Aqui do NEAD. As portas estão sempre abertas também lá no GRI da Unicamp, a gente está fundando o laboratório, a gente tem muitos planos aí para a gente conversar, e tem muito material para a gente poder conversar a respeito. Agradeço a paciência de todo mundo, não deu tempo de responder as coisas, mas eu copiei aqui para ver se
se eu dou algum tipo de resposta, mas estão aí as formas de contato também, para a gente estar sempre conversando e trocar, assim, acho que a gente recuperar o senso de comunidade científica, depois de uns 20 anos de produtivismo, de individualismo, é um desafio também muito legal, muito importante, de quebra de barreiras, essencial. Muito obrigado, viu? Meu querido amigo, um forte abraço. Pessoal, agradeço a todos e nos encontraremos semana que vem. Vai ser mais curto esse intervalo aqui. Convido a todos para a apresentação do nosso editor, Anthony Levy, que também são novos e intrincados desafios. Gustavo, Isso. novamente, um forte abraço. Pessoal, hoje... Parabéns, Gustavo. Parabéns. Obrigado, Ju. Tô te devendo, mas eu vou te mandar essa semana, tá? Pode deixar. Imagina, acompanhei de perto, de câmera fechada, mas acompanhei. Não, parabéns. Tá certo. Muito obrigado, viu? O Suzailson, um forte abraço também. E até a semana que vem. Pessoal, Até mais, gente. Obrigado, viu?